Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente está voltando para dar continuidade a esse estudo algébrico. Nós vimos no encontro anterior um pouco sobre expressões algébricas e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre sequências recursivas e sequências não recursivas. Como isso funciona? Vamos aprender através de alguns exemplos. Tem o seguinte, um professor, ele virou para um aluno e escreveu aqui no quadro o seguinte: eu tenho uma sequência composta pelos números 1, 4, 9, 16 e assim sucessivamente. Sequência numérica. Aí esse professor pergunta: qual é o centésimo termo dessa sequência? Existem algumas maneiras de a gente chegar ao centésimo termo dessa sequência. O primeiro deles, a gente pode tentar entender como está funcionando essa sequência para que a gente possa descobrir quais são os termos que se seguem. Então é a partir daí que a gente vai seguir. Vou escrever em relação à posição e o número que ocupa essa posição. Eu tenho o seguinte, acompanha aqui no nosso quadro. Eu tenho aqui, no primeiro termo, eu tenho o número 1. No segundo termo, eu tenho o número 4. No terceiro termo, o número 9. O quarto termo é 16. Dá um tempinho para vocês pensarem, eu vou até virar de página que ele continua. Ultrapassei, ó. Era para vocês pensarem qual era a relação entre eles. Que relação que eles tinham? A relação entre eles era que esses números eram quadrados perfeitos. Vocês lembram o que são os quadrados perfeitos? Os quadrados perfeitos são aqueles números que são resultados da potência de um número natural. Então, ó, 1 é 1 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, 16 é 4 ao quadrado. Ó, a ideia que eles estão dando. Então, que eu posso reescrever todos esses termos em forma de potência. Ó, eu coloquei aqui para vocês. Meu primeiro termo, que é 1 ao quadrado, que eu já tinha falado. Antecipei, já estava escrito. O meu segundo termo, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4. Terceiro termo, 3 ao quadrado, e assim por diante. Então, o que vai acontecer? O número que vai ocupar a posição n, ele vai ser n ao quadrado. Porque, repara, é a posição ao quadrado. Então, eu vou escrever como n ao quadrado. Se eu quero saber o meu centésimo termo, é o termo que ocupa a posição de número 100. Então, eu vou fazer 100 ao quadrado, 100 ao quadrado, 10.000. Tranquilo? Tá vendo? Isso aí é uma sequência numérica. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sequências recursivas e não recursivas através do mesmo exemplo. Para a gente mostrar como é que a gente pode escrever uma sequência. Às vezes isso acontece, tá? Não é sempre. A gente pode escrever uma sequência de maneira recursiva ou de maneira não recursiva. Mas, Priscila, eu não sei nem o que é esse negócio de recursivo e não recursivo. Vocês vão entender. Acompanhe essa sequência de quadradinhos, ó. Eu tenho na minha primeira figura, vou vir para cá, eu tenho aqui na minha primeira figura um quadradinho. Na minha segunda figura, eu já tenho 4 quadradinhos. Na minha terceira figura, ó, já tenho 7 quadradinhos. E eu estou aumentando o número de quadradinhos. Observa que eu deixei em laranja para vocês verem sempre a quantidade de quadradinhos que estão sendo adicionados. Então, a cada passo que eu dou, eu estou adicionando 3 quadradinhos. Então, vamos lá. Primeira figura, 1. Segunda figura, 4. Terceira figura, 7. Quarta figura, 10. Quinta figura, 13. Olha o que está acontecendo. Estou sempre adicionando 3 e 3 e 3 e 3 a cada passo que eu for dando. Então, eu posso escrever isso de alguma forma, Priscila? Posso. Primeira coisa, eu vou escrever a relação entre os números. A gente vai chamar de A, e aí esse índicezinho, que é esse númerozinho embaixo, que é menorzinho, se chama índice. AN é o número que ocupa a posição N. Então, como seria? O que já está escrito aqui pra gente. Eu chamaria aqui em cima, ó, dessa primeira figura, é o A1, porque é o número que ocupa a primeira posição. Ele equivale a 1. O A2, que é o número que ocupa a segunda posição, que se referiria à segunda figura. O meu A2 é 4. O meu A3 é o número que ocupa a terceira posição, vale 7. E assim por diante. Então, pensa o seguinte, se o AN é o cara que ocupa a posição N, o AN menos 1 é quem ocupa a posição N menos 1. Faz sentido, né? Então, vamos escrever isso, ó. Acabei de dizer para vocês, ó, o A1 é 1, o A2 vai ser 4, mas como é que, Priscila, tu está escrevendo esse 4? Repara que eu estou escrevendo esse 4 da seguinte forma. Eu peguei o termo anterior e adicionei 3. Então, ó, aqui, 1 mais 3 deu 4.
Para fazer o A3, que é o cara que ocupa a terceira posição, eu fiz o quê? Peguei o anterior, que era 4, e somei 3, que deu o meu 7. Como é que eu faço o A4? Eu peguei o cara anterior, que era 7, adicionei 3, cheguei a 10. Como é que eu vou achar o A5 para achar esses 13? Peguei o cara anterior, que eram 10 quadradinhos, adicionei 3 e chegou no 13. Isso é uma sequência recursiva. Por quê? Porque eu estou precisando de um ou mais termos anteriores para descobrir o da frente. Como é que eu descobri o cara que ocupava a quinta posição? Olhando para a quarta posição e adicionando 3 quadradinhos, porque eu estou vendo que ele está crescendo de 3 em 3. Como é que eu descubro o A6? Eu preciso saber do A5, o cara que ocupa a quinta posição, para eu saber quem vai ser da sexta posição. Então, eu estou fazendo isso de forma recursiva. Por isso que a gente vai falar que isso aqui é uma sequência recursiva. E a maneira que a gente está escrevendo é uma maneira recursiva. Estou dependendo de um ou mais termos anteriores para achar o que eu preciso. Pensando agora nesse mesmo exemplo, mas a gente vai olhar por uma outra ótica. Ainda tem a mesma coisa. Primeira figura eu tenho um quadradinho, na segunda figura eu tenho 4, na terceira eu tenho 7, na quarta eu tenho 10, na outra eu tenho 13 e assim sucessivamente. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar, porque eu já sei quanto tem, a quantidade de quadradinhos da primeira figura. Eu sei que o número da primeira figura é uma coisa conhecida. Então, como é que eu vou escrever essa expressão? Agora, eu não quero escrever essa expressão em função do termo anterior. Eu quero escrever em função de um termo fixo. Então, olha como é que a gente vai fazer. Na primeira figura, eu tenho um quadradinho. Na segunda figura, eu tenho 1 mais 3 vezes um quadradinho. Eu só estou aumentando 3 quadradinhos uma única vez, se eu for comparar com a primeira figura. Na minha terceira figura, eu tenho 1 mais 3 vezes 2 quadradinhos. Como assim, Priscila? É como se eu olhasse para a primeira figura, eu vou voltar para vocês observarem. Eu olho para a minha primeira figura. Daqui para baixo, ó, eu adicionei essa fileira com 6, vocês estão vendo? Estou apontando meio errado? Estou apontando meio errado, mas vocês me perdoem, eu tenho um problema aqui de direção. Mas vocês estão me acompanhando, tenho certeza. Então aqui, ó, eu adicionei 6, adicionei 2 vezes 3 quadradinhos. O que está acontecendo aqui na quarta figura? Ó? Repara que o primeiro quadradinho, que é o do 1, que está aqui, ó, o direcionamento. 1, ele está ali isoladinho. Então, o que aconteceu na quarta figura? Eu somei o 3, ó, essa fileirinha que tem 3 vezes. O que está acontecendo na quinta figura aqui embaixo? Ó? O meu 1, meu 1 aqui, ó, tá isoladinho. E aí, quantas vezes eu adicionei o 3? Eu adicionei o 3 4 vezes. Observa que eu estou adicionando 3 quadradinhos, sempre uma quantidade menor do que a posição que eu estou. Como assim? Se eu estou na segunda fileira, na segunda figura, eu adiciono uma vez, ó. Segunda figura, uma vez. Se eu estou na terceira figura, eu adiciono 2 vezes. Terceira figura, 2 vezes. Se eu estou na quarta figura, ó, quarta figura, 3 vezes. Na quinta figura, 4 vezes. Então, o número da figura indica que quando eu for adicionar, eu vou adicionar uma vez a menos. Me acompanharam? Então, ó, isso que a gente está falando assim. Isso vai acontecer assim por diante. Então, olha a expressão que eu consigo escrever. Eu consigo escrever que o termo que ocupa... Calma aí, que eu acho que não foi? Foi. Que o termo que ocupa a posição N, a gente já viu lá nos slides da frente, anteriores, que a N é o termo que ocupa a posição N, eu posso escrever como 1, que é o primeiro cara lá, mais 3 vezes N menos 1. Buguei agora. Como assim N menos 1? É o que a gente acabou de falar. N menos 1, N é a posição, menos uma vez. Lembra? Ó, quarta figura, eu adiciono 3 vezes. Quinta figura, eu adiciono 4 vezes. E assim por diante. É isso que está escrito aqui de uma outra forma. Ele está dando para a gente uma expressão que não necessariamente depende do termo anterior. Então, isso se chama sequência não recursiva. Eu não preciso do termo anterior, eu tenho uma expressão. Então, para a gente encerrar, eu coloquei aqui um quadrinho de resumo do que a gente falou hoje. A gente viu que a gente tem sequências numéricas, essas sequências elas podem ser recursivas ou não recursivas, e aqui um quadro de resumo bem bonitinho é o quê? Que as sequências recursivas, elas dependem de um
ou mais termos anteriores para eu conseguir achar. Então, quando eu escrevi aquele exemplo do quadradinho, sempre dependendo do anterior, para achar o da quinta posição eu pensava na quarta posição, para achar o da sexta posição eu precisava da quinta posição. Como eu estou dependendo de termos anteriores, eu vou dizer que isso é recursivo. Já na não recursiva, eu tenho uma expressão que não depende do termo anterior necessariamente, ele depende só da posição que ele ocupa. Por isso que ele se chama não recursivo. Tudo bem, pessoal? Então era isso. A gente se encontra num próximo vídeo, ou quem sabe presencialmente, e vejo vocês logo mais. Um beijo!